Queridos rapazes do Senhor Jesus, amém? Eu estou muito feliz pela minha vida, pela sua vida. Você está feliz? Só de fato não estarmos aqui já é uma bênção. Você, não é? Só de não estarmos aqui é uma grande bênção. Então, temos vários motivos de sermos gratos, de sermos felizes ao Senhor por estar aqui. Queremos agradecer à empresa The Black, a The Black, né, por ter nos vestido e que estamos transformados. A The Black, The Black, né, o irmão Leonardo e a sua esposa Poliana nos vestiram hoje nesse culto de domingo, isso, né? O nosso cabeleireiro, o nosso irmão Felipe. É bênção demais, não é? É bênção de Deus, né? Isso, então nós queremos ser gratos a Deus por esses homens, por essas pessoas e a todos que têm orado por nós. E você que tem nos ajudado de uma forma direta e indiretamente, nós somos gratos ao Senhor. Aos nossos pastores, né? Nossos pastores, companheiros do ministério, né? Nós somos gratos porque a cada dia que passa aprendemos muito com eles, mesmo sem falar, mas nós aprendemos no silêncio. Então louvamos a Deus pela vida desses grandes homens de Deus, o nosso professor da escola do crescimento, né? Que tem sido uma benção. Eu voltarei para Moçambique e com um pouco de conhecimento a mais. Isso é bênção de Deus, amém? Então isso é grande bênção de Deus. Queridos, o nosso tempo é curto, temos só 15, 20 minutos para falar, então isso é bênção, vamos ganhar o tempo. Quero compartilhar um texto com os irmãos que está no Evangelho de Marcos, o versículo de número 21. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, o versículo de número 21. Parabéns às professoras das crianças, trabalho bonito. E aos pais que enviaram os vossos filhos para fazerem parte dessa cantada, uma bênção de Deus. É bom as crianças louvaram para o nosso Deus. É uma grande bênção. O Evangelho de Marcos 5, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. E passado Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que apertava. Amém? Pai, obrigado por este momento, por esta palavra, Senhor. Venha abrir nossos entendimentos, os nossos corações, para que essa palavra tenha efeito, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, estamos perante um texto a qual narra de um acontecimento, um milagre, algo que aconteceu com esse personagem chamado Jairo, pai, chefe da sinagoga, homem respeitado e com conhecimento. Ele tinha conhecimento, digo conhecimento científico ou teológico. Para ser um chefe da sinagoga não era de qualquer maneira, tinha que ser pessoa com uma formação. E a Bíblia vai dizendo que este homem tinha uma filha que durante 12 anos essa filha
trazia alegria para sua família. Porém, chegou um momento em que essa criança, essa filha, fica enferma, doente. Toda mãe, todo pai, quando tem um filho doente, fica preocupado ao ponto de não comer. Eu já vi isso na minha esposa. Quando um dos filhos está doente, minha esposa não come. Até que o pai pode segurar. O pai pode tomar um pouco de café, mas a mãe fica preocupada. E aquilo ao contrário, Jairo que estava mais preocupado. Porque ele via, sentia que a alegria estava se indo embora. E começou a ver, se eu não fizer alguma coisa, vou perder a minha filha. É claro, mas a Bíblia não fala, mas eu posso, pela minha imaginação, dizer que se ele procurou Jesus, porque já havia tentado de todas as formas, talvez, levar em melhores hospitais, médicos, pessoas conhecedoras naquela época, mas também não teve sucesso. Mas uma coisa chama a atenção aqui, este homem foi à busca de Jesus. Eu sei, já ouvi falar, apesar da minha condição financeira, da minha capacidade, dos meus conhecimentos, se não posso fazer nada com todo o meu conhecimento, mas existe alguém que pode mudar a história da minha filha. Eu preciso de ir à busca dele e fazer um convite especial para que vá para minha casa. Quando nós procuramos a Jesus, e não somente aqui na igreja, mas levamos para nossa casa passa a ser uma casa de milagre, uma casa de bênção, porque aonde está Jesus, há milagre. Aonde está Jesus, há felicidade. Louvado seja o nome de Jesus. Aonde está Jesus, a paz reina. Louvado seja Deus. Se existe uma coisa que não pode comparar a felicidade, o dinheiro não pode comparar a felicidade. Já ouvimos pessoas, várias notícias, que fulano se atirou do prédio, mas quem era essa pessoa? O empresário. Quem era essa pessoa? Proprietário, talvez, de uma bomba de abastecimento de combustível, mas se atirou do porquê? Com tudo que ele tem, porque não tem Jesus. Porque não tem Jesus. Quando não temos Jesus, não temos a felicidade, não temos a paz, não temos o sossego. E este homem, nós encontramos ele buscando a Jesus para a sua casa, para que fosse colocar as mãos para sua filha e que fosse sarada a sua filha, em outras palavras, fosse salva daquela enfermidade. Preocupação de um pai de família, de ver a felicidade continuar na sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Tem pai aqui nesta noite? Faz assim. Aleluia. Se você se preocupa com a sua família, você se preocupa com a sua casa, louvado seja Deus. Não deixa faltar Jesus na sua casa. Pode faltar tudo, mas não falte Jesus. Pode não ter pão na mesa, mas não falte Jesus na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com a sua família. Coloca Ele em primeiro lugar e Deus estará abençoando, prosperando a sua casa. Louvado seja Deus. O texto diz que esse homem foi ao encontro de Jesus. E quando chegou, ele prostrou-se diante dele, adorou a ele, outras palavras, reverenciou-se diante dele. E como é que nós se apresentamos a Cristo nessa noite aqui na igreja? Será que nós nos reverenciamos diante dele? Será que nós nos apresentamos como devia ser? Porque uma adoração, ela tem que ser verdadeira, aquela que vem do fundo da alma, que você diz assim: nada pode me atrapalhar nesta noite, porque a minha atenção nesta noite é para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. A minha atenção nesta noite é para Ele. Eu estou aqui buscando a presença dEle. Estou aqui adorando a Ele. Estou aqui exaltando a Ele. Estou aqui servindo a Ele.
Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim como diz a Bíblia, adora ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência e com toda a sua força. Louvado seja o nome de Jesus. Eu preciso que esse Jesus vá para a minha casa, senão vou perder a minha filha. A filha pode simbolizar, pode representar algo mais importante na vida daquele senhor, daquele Jairo. A filha estava representando algo tão importante, porque segundo o historial diz que não podia nem ter como aproximar-se uma pessoa como um judeu como esse, com tanto conhecimento, chefe de uma sinagoga, e procurar por um Jesus que nasceu ali, filho de fulano. Mas ele reconheceu a soberania de Cristo. Ele olhou para Cristo e disse: não vejo ele como um menino do meu bairro, eu vejo ele como o Deus da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu preciso levar a ele para a minha casa. Queridos, quando você tem Jesus, você pode ficar tranquilo. Eu digo na primeira pessoa porque já vivemos coisas piores. E você dizer assim: se não fosse Ele, não sei o que seria conosco hoje. Uma certa vez ali em Moçambique, nós trabalhamos pela misericórdia do Senhor. Vieram 4 feiticeiros fazendo uma aposta comigo, desafiando a minha pessoa, dizendo assim: olha, senhor Chivano, o senhor tem impedido que nós trabalhemos aqui. Quando nós tentamos matar uma criança, mas a gente ouve a sua igreja orando à noite. Quando a gente tenta fazer o trabalho da feitiçaria, a gente ouve um grupo de pessoal orando. Tudo indica que a sua igreja tem impedido que a gente não faça trabalho neste lugar. Então nós te damos uma atenção nesta noite, nesse dia. Você tem que parar com esse trabalho ou vamos matar a sua pessoa, vamos acabar com você. Eu olhei, ouvi aquela informação. Eu disse: vocês podem tirar tudo de mim. Primeiro, quando eu vim na face da terra, minha mãe me trouxe eu sem nada. Não tinha esposa, não tinha filho, não tinha nada. Se hoje tenho esposa, glória a Deus. Se tenho um filho, graças a Deus. Então você pode tirar tudo, eu não tenho nada. Eu disse para ele: se você brincar, nós vamos acabar consigo mesmo. Não há problema, se você me matar, também vai se ouvir, vai rolar a informação que um pastor foi desafiado e foi morto pelos feiticeiros. Eu cheguei em casa naquele dia, conversando, brincando com meus meninos. De repente o meu filho mais novo começou a chorar do nada. Começou a chorar, um choro que não parava de chorar. Eu preocupado. Daqui a pouco a criança parou de chorar, já tinha acabado toda a voz e começou só a lagrimejar. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas no mesmo momento veio aquele pensamento dizendo: olha, havíamos feito um desafio com os feiticeiros que queriam acabar com o trabalho que nós temos feito ali na África. Então uma das formas era atingir o meu filho, atingir meu filho de uma forma como parar, impedir que eu trabalhe para o Senhor naquele país. Naquele momento comecei a orar e minha esposa orando. E eu disse: agora o que vai ser? A criança chorava. De repente a criança começou a não mexer o pescoço. A cabeça não podia mais girar. Eu olhei para aquela situação, fiquei preocupado. E fomos para o hospital. Da minha casa para o hospital, poucos metros. E chegando lá, os enfermeiros disseram: olha, nós não podemos pegar o seu filho. Temos que ligar para o doutor para vir ver o que está acontecendo. Então ligaram para a médica veio e disse, olhou para a criança e disse: olha, pastor Chivani, eu quero ser sincero com você, você é homem, eu sou o médico, tenho obrigação de falar para si. Eu disse: o que é, doutor? Disse: olha, o seu filho só tem 30 minutos de vida, ele vai ter, se não fazer nada, vai morrer. E eu, como enfermeiro, como médico, não sei o que posso fazer, porque só tem 30 minutos. Nosso hospital não tem condição esse para fazer alguma coisa, porque essa criança já não tem mais vida. Aí olhou para mim e eu disse: qual é a ideia então? O que a gente pode fazer? Disse: olha, o nosso hospital não tem condição e nós também não temos ambulância aqui no hospital. O que tem que fazer aqui, eu posso talvez fazer uma receita para escrever uma transferência para o hospital central. Da minha casa para o hospital central, mais ou menos 70, 80 quilômetros.
Eu olhei, era uma noite, e eu disse, como é que eu vou fazer agora? Ela olhou para mim, o senhor tem carro? Eu disse, não, não tenho. O senhor mas pode conduzir um carro? Eu disse, conduz, tenho carteira de condução. Disse, então vou te emprestar o meu carro, para não dizer que eu não fiz nada para você. Então leva meu carro, vai. O que acontecer, aconteceu. Olhei para a situação. Minha esposa já não se comunicava mais, ela preocupada, chorando. Ligou para a sogra veio lá, minha sogra, olhava, duas mulheres, eu tinha que segurar as duas mulheres, consolar duas mulheres, olha, vamos acalmar, Deus é bom. E naquele momento, irmão, aí a doutora olhou para mim e disse, olha, desta posição que a criança está, não pode virar o pescoço dela, porque qualquer movimento, a criança já era. Eu disse, meu Deus, saí naquela noite de viagem com aquela aventura da doutora, até no hospital central, fomos recebidos com os enfermeiros. Quando chegamos na pediatria, o enfermeiro só chegou e disse, coloca a criança na cama. Coloquei na cama a criança, começaram a pegar a fita métrica, começaram a medir o comprimento da criança, mediram a cabeça dele, olhando, por que está acontecendo? O médico disse, não, essa criança já morreu, estamos fazendo nossos procedimentos, estamos aqui só seguindo a regra. E eu orando, eu disse, meu Deus do céu, saí para fora. Disse, olha, o senhor como pai pode ir para fora? Fui lá fora, olhei para o hospital, assim, todo aquele prédio, naquela pediatria, tantas crianças lá. Eu disse, Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida, se o Senhor ainda está comigo, o Senhor não vai permitir que os feiticeiros me envergonhem a minha pessoa, porque se eu estou seu servo, o Senhor faça alguma coisa nesta noite e mostre para os feiticeiros que o Senhor é Deus na minha vida. Olhei para aquele hospital e calei, comecei a glorificar ao Senhor. De repente, irmão, do nada apareceu um médico que estava de folga, não podia trabalhar, estava de folga. Saiu da sua casa incomodado, chegou no hospital, diretamente no quarto do meu filho, olhou para a criança de olhos fechados, não se mexia mais nada, só esperava que o coração parasse. De repente ele olhou para a criança, começou a colocar uns tubos. Ele disse, coloca a criança no aquecedor. Colocaram a criança no aquecedor. Disse assim, olha, o senhor é o pai da criança. Eu disse, sim. Então o seu filho vai para casa, o senhor vai ter uma alta, vai para casa. Teu filho está bem. Eu disse, como está bem? Se meu filho ainda está fechado, está com olhos fechados. Eu disse, não, está bem. Daí, irmão, passou poucos minutos, a criança acordou, disse, pai, estamos aonde? Eu disse, estamos no hospital. O que aconteceu? Eu disse, médico, o que aconteceu com a criança? Eu disse, não, a criança está bem, não partiu cabeça, não fez nada, está bem. Eu disse, o que aconteceu? Eu disse, não se explica, porque o milagre não se explica. Aconteceu algo extraordinário, eu fiquei feliz, voltei para casa, para minha casa. Irmãos, tão alegre. E a doutora preocupada quando viu, pastor, está tudo bem. Eu disse, está tudo bem, teu filho. Eu disse, está bem. Não é possível, porque nós contávamos que teu filho estaria morto. Eu disse, não, o homem pode pensar que está morto, mas se Deus não assinar, ele não vai morrer. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando voltei para o hospital para agradecer o médico, perguntei ao enfermeiro, onde está aquele médico que fez trabalho? Meu filho disse, olha, aquele médico é estranho, não conhecemos, nunca vimos, só vimos naquele próprio dia. Eu disse, Jeová desceu e fez a sua obra. Aqueles que têm Deus na sua vida, pode ter tranquilo, porque Ele vai velar para a sua família. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Esse milagre estava vivendo Jairo. Jairo preocupado, as pessoas apertavam Jesus, mesmo sendo empurrado pela multidão, ele ainda persistia dizendo, a minha bênção está aqui, a minha resposta está na pessoa de Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Olhando pelos problemas, olhando para a dificuldade, olhando pela luta, mas mesmo assim Jairo continuou, permaneceu, esperando em Jesus Cristo, para que fosse em sua casa, para curar a sua filha, louvado seja Deus. Enquanto insistia, enquanto ele persistia ainda, aguardando a resposta de Jesus, alguém chega e diz, Jairo, para de incomodar o mestre, porque a sua filha, mesmo estando morta, ele continuou dizendo, se morreu, amém, mas o meu lugar é aqui ao lado de Jesus. Se está morto, tudo bem, mas o meu lugar é ao lado de Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim, não temas, não tenha medo, creia somente, porque se tu creres,
verás a glória do Senhor. Se tu creres, verás a glória do Senhor, aleluia. Se tu creres, verás a glória do Senhor. Como você vai ver a glória se você não crê? Você precisa de crer. Porque o que é crer é você acreditar mesmo sem ver, dizer assim: eu já recebi, eu já estou curado, eu já sou liberto, eu já recebi em nome de Jesus. E o milagre vai acontecer sobre a sua vida. Jesus disse: não tenha medo, Jairo. Não tenha medo. Porque se você crer, verás a glória. Pedro na prisão, sentenciando à morte. Amanhã, Satanás, o inimigo é perigoso. Ele usa todas as formas para humilhar os seus servos. Amanhã nós vamos envergonhar Pedro, vamos matar diante do povo, diante da multidão. Mas o povo estava ali orando e o milagre aconteceu na prisão. Porque quando a gente tem Jesus, o milagre acontece em nossa vida. Quando nós temos Jesus em nossa vida, o milagre, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Enquanto alguém dizia: amanhã ele será morto, lá no céu estava sendo escrito a sentença, a liberdade, ele será livre e vai continuar. E assim Pedro continuou pregando a palavra. O milagre é isso. Aleluia. E nesta noite o Senhor nos chama a atenção a nós termos uma fé inabalável, que diante da circunstância nós continuamos na presença do Senhor. Aleluia. Se a pessoa está falando mal de você, se alguém te humilhou, alguém te xingou, não importa, continue focado na presença do Senhor e você vai viver o milagre. Você vai viver milagre na tua casa, aleluia. Por causa da tua perseverança nesse lugar, haverá milagre na sua casa. O milagre vai chegar na tua casa. Por causa da perseverança em Jesus, algo extraordinário vai acontecer na tua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Mas pastor, já não há mais solução. Já morreu. Quando eu imagino, eu vejo que não tem mais resposta. Às vezes a capacidade do homem é acreditar só quando está vendo. Mas Jesus nesta noite disse: olha, mesmo diante da circunstância da luta, não tenha medo, porque eu estou contigo até lá na luta. Não tenha medo. Pastor, mas o médico disse que eu vou morrer. Fica tranquilo, se esse Jesus não assinou lá embaixo desse processo, fica tranquilo, porque a vitória é certa na tua casa, na tua família, na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus, porque para ele nada é impossível. Jesus vai para Betânia, chega em Betânia para visitar Marta, aleluia, a família de Lázaro. E as pessoas começaram a murmurar: ah, ele chegou hoje. Marta preocupada, Maria preocupada: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não seria morto. Disse: olha, Marta, não se preocupa, mesmo que ele esteja morto, eu digo para você, se você crer, você vai ver a glória do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas vezes as pessoas lançaram palavras de maldição contra a sua vida? Quantas vezes o inimigo se levantou para acabar a sua história? E você olha para si e diz: olha, até aqui o Senhor me ajudou. Eu quero dizer para você, a tua história não terminou. Deus ainda não escreveu, não marcou, não determinou a sua sentença da morte, não. Enquanto Ele não escrever, enquanto não assinar, pode ter certeza que a vitória é certa sobre a tua casa. O impossível vai acontecer na tua família. Você vai ver o milagre sobrenatural na tua casa, aleluia. Aqueles que dizem assim: ele não tem mais vida, não tem mais saída, eu quero dizer para vocês: vão ver a tua glória chegando de uma forma extraordinária, aleluia, louvado seja Deus. Não tenha medo, creia somente, não tenha medo. As lutas podem vir de uma forma tremenda. Você pode ver o problema, não sei o tamanho de quê, mas se você tem Jesus na sua vida, não tenha medo, aleluia. Vai na frente, guerreia, batalha, e a vitória é certa na sua vida. Podia muito bem, depois que a notícia triste chega que a tua filha está morta, Jairo podia muito bem parar,
Podia muito bem ele dizer assim: não tem como mais, não há mais motivo de eu continuar a lutar, a insistir. Mas ele, olhando a situação, ele viu o que acontecia ao seu redor. O que adianta eu ir para casa, deixar Jesus aqui? O que adianta eu sair desse lugar e continuar a ir para minha casa, continuar a chorar? Jesus olhou e disse: não tenha medo, Jairo. Aleluia. Talvez nesta noite Deus fala com alguém não tenha medo, minha serva. Não tenha medo, meu servo, aleluia. Você olha, você não vê porta, vê portas fechadas. Você olha para a sua retaguarda, vê o mar. Você vem para a sua frente e vê o inimigo chegando contra você. Você olha do lado, não tem saída, só vê montanha. E Jeová diz para você: não tenha medo, aleluia. Aquilo que seus olhos vê, pode pensar que não tem uma saída, mas para mim, como Deus, há uma saída sobre a tua casa, sobre a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. O milagre ele viveu. Jesus foi na casa de Jairo, chegou lá, entrou dentro da sua casa e falou para aquela menina levantar. E de repente a menina ressuscitou. Estava morto. Estava morto. A morte é um estado avançado do ser humano que não existe, segundo a visão humana. Não tem mais solução. Não tem mais saída. A não ser só sepultar, enterrar e esquecer que ela existia. Enterrar e esquecer que era uma vez na história. Mas se Jesus está lá, ainda que esteja morto, ainda que esteja sepultado lá, ainda que esteja 4 dias enterrado, ainda que esteja em estado de decomposição, o milagre, se chegar, a história vai mudar, aleluia. O impossível vai acontecer, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O milagre, tem milagre chegando sobre a tua casa nesta noite, aleluia. Eu não sei como você entrou neste lugar, mas eu vou dizer para você uma coisa: tem milagre chegando sobre a tua família nesta noite, aleluia. Eu não sei o que falaram para você, mas eu quero dizer para você: tem milagre chegando sobre o teu trabalho, aleluia. Tem um milagre chegando sobre a tua família, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Eu não sei o que o médico disse para você, mas eu quero dizer para você: tem milagre chegando sobre a tua casa. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, pastor, eu já orei. Aleluia, parece que não tem uma resposta. Eu quero dizer para você: o silêncio de Deus, o silêncio de Deus na sua vida. Enquanto você pensa que está no silêncio, lá no céu existe uma reunião acontecendo em seu favor, aleluia. Lá no céu existe uma reunião acontecendo em seu favor. As portas vão se abrir, o milagre vai acontecer sobre a sua vida. Fica tipo em nome de Jesus comigo nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem milagre, levanta comigo a sua mão. Tem milagre, tem cura, tem libertação, tem manifestação do seu Santo Espírito nesta noite. Aleluia. Se for voltar para sua casa, volte com Ele. Leva Jesus para sua casa. Não permita que volte para sua casa sozinho, vazio. Volte com Jesus para sua casa. Leva Ele para sua casa nesta noite. Aleluia. Glorificado seja Deus, aleluia. Nosso tempo já terminou, mas leva Jesus para sua casa nesta noite. Não permita que você volte para sua casa sozinho nesta noite. Vai com Ele, aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajude, meu Pai, nós sermos fortes no momento da tribulação, da luta, meu Pai. Aleluia, nos ajuda, meu Pai, aí quando nossas casas consigo, meu Pai, não permita que vamos sozinhos. Que a tua graça, a tua mão nos leva, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Espírito Santo, meu Salvador, por essa noite maravilhosa. Em nome de Jesus, amém.